Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau. Toquem a harpa em louvor a Iau. E cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade, o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realizem, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos mais uma vez aqui no canal Iau Shalaim. E por falar Iau Shalaim, Shalaim de Iau e Alcha a todos os irmãos. Nós hoje vamos falar de coisas grandes e ocultas. E eu estou passando por aqui, nessa mensagem, nesse vídeo, para falar um pouco de coisas grandes e ocultas, mas também para pedir a opinião, a sugestão dos irmãos, que eu quero fazer sempre uma live semanal, e eu estava fazendo na sexta-feira às 20 horas. E eu estou, assim, em dúvida, né? Se eu faço a sexta-feira às 20 horas ou se eu faço no Shabat às 16h30. Quem quiser me ajudar, dar uma opinião, coloca aqui nos comentários se você prefere às sexta-feira às 20 horas ou no Shabat às 16h30. E eu quero essa opinião, que para mim é importante a opinião dos irmãos. Mas dando continuidade ao tema, hoje nós vamos falar de coisas grandes e ocultas. E antes de nós falarmos dessas coisas grandes e ocultas, eu quero abrir com vocês aqui a Bíblia no livro de Irmial, conhecido também como Jeremias. Irmial 33:3, ou Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras traduções, está oculta. Deixa eu ver se eu acho aqui uma tradução que fala de coisas grandes e ocultas. Deixa eu ver aqui se tem aqui uma que eu posso mostrar a vocês, que fala coisas aqui, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E coisas firmes, irmãos, também não está errado, porque o que Iau nos ensina é firme, a gente pode confiar. Só que a expressão correta é coisas grandes e ocultas. Por que são coisas grandes e ocultas? Até por ali, por lado de 2012, 2013 para frente, é que os nomes sagrados começaram a ser revelados, né? Se eu não estou defasado aí, de 2012 para cá, ou no muito de 2016 para cá. Mas eu me lembro que em 2012 eu já ouvi alguma coisa a respeito dos nomes, porém eu não me lembro de ter ouvido sobre Iau e Alcha. Eu ouvi muito sobre Yeshua HaMashiach, que é lá no aramaico, que nada tem a ver com o hebraico. E a gente sabe que a origem da nossa salvação, ela vem dos Yaldim, do povo de Israel, conhecido como Israel hoje. E nós sabemos que os israelitas, eles falam o hebraico. E quando a coisa esquenta, a coisa fica difícil lá, quando um míssil cai, que não dá para
combater todos, um ou outro cai, eles gritam é por Ial. Os nativos de Israel gritam por Ial, eles pedem socorro a Ial. Então, é muito grande, muito firme nós conhecermos a estrutura dos nomes sagrados do Pai e do Filho. Mas tem coisas, irmãos, também que aí não foi nem o sistema que ocultou. Não, aí não foi o sistema. Aí é que o tempo para a revelação dessas coisas é agora. Porque nós estamos às portas do arrebatamento. Está muito próximo, irmãos, do arrebatamento. E é evidente que eu não vou falar aqui o ano, porque é um segredo de Ial. Amós 3,7 deixa isso claro. É o segredo de Ial para os seus servos, os profetas. Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. Então, alguns Ialdim estão sabendo já, mas não traz aqui, porque entendem que é um segredo de Ial. Ial vai revelar para cada um a quem ele quer revelar. E eu não tenho direito de vir aqui e revelar o segredo de Ial em relação ao arrebatamento. Em relação ao dia, você já sabe. 15 de Nissan, a hora meia-noite, entendeu? A hora meia-noite, e se é 15 de Nissan, já estou falando aí o mês. Dia, hora e mês. O ano, não vou dizer, porque esse é o segredo de Ial. Que só os Ialdins escolhidos e que fazem parte de uma configuração profética é que sabe. Então, as coisas grandes e ocultas, meus irmãos, que Ial promete nos revelar, não são apenas o nome sagrado dele e de seu filho, ou da cidade amada, Ial Shalaim. Não, tem uma profundidade, um leque de coisas tremenda. Evidentemente que eu não vou falar de todas elas aqui, mas eu posso dar uma palhinha a respeito de coisas grandes, tremendas, que muita gente no planeta não sabe. Pouca gente sabe. Alguns profetas, algumas profetisas sabem. E eu quero fazer essa introdução que eu vou fazer para vocês, para que vocês possam entender o contexto em que Ial me revelou o que eu vou trazer para vocês agora aqui. Como vocês sabem, eu sempre falo aqui, eu vivo numa casa relativamente boa, onde praticamente não tem mofo, uma casa boa, que dá para me acolher a mim e minha esposa com um mínimo de dignidade, né? E Ial me abençoa dentro das minhas profissões que eu exerço. Eu sou pedreiro, mas eu não exerço para os outros, eu exerço para mim. É uma profissão que eu tenho, pedreiro, mas só exerço para mim. Mas eu sou serralheiro, exerço para qualquer um, antenista, bombeiro hidráulico e eletricista. E Ial me dá todo o recurso que eu preciso. Minha esposa também é aposentada. E a gente vive a nossa vida dentro de um contexto não extravagante, mas suficientemente digno para viver nesta terra. E como eu estava falando, eu tenho uma Fiat Uno, nós temos uma Fiat Uno 95, irmão. Está um pouco variada está um pouco avariada na lanternagem, mas o coração dela, que é o motor, funciona muito bem. Me leva para tudo quanto é canto, daqui até Belfor Roxo, que eu estou aqui em São Pedro da Aldeia, mas eu tenho parente lá em Belfor Roxo, dá cerca de mais ou menos uns 180 a 200 quilômetros. Já fui lá algumas vezes e fui em outros lugares mais longe, nunca tive problema com o nosso carro. Então, um dia desse eu falei para Ial, falei assim, Ial, gostaria tanto de dirigir um carro zero, porém, entretanto, seja feita a tua vontade.
Porque, irmãos, a palavra é categórica. Ial satisfaz o desejo do coração de seus filhos, daqueles que o amam. E Ial me confortou meu coração dizendo: meu filho, você nessa estrutura que você agora está, nessa configuração, nessa camada do tempo, eu designei você para viver uma vida simples, não miserável, simples. E o que é o simples? Como eu disse, tem um carro, uma Fiat Uno 1995, que nos leva para lá e para cá, e o contexto de vida que agora vivo. E quando eu falei que eu fiz o pedido do carro zero, Ial me mostrou: filho, o carro zero agora nesse momento, eu não coloquei na sua história um carro zero. Mas na sua história, meu filho, você agora, aqui, nesse momento, você vive uma vida de plebeu. Você vive uma vida de plebeu. O que é um plebeu? É aquele que depende do governo, que depende do Estado. Por exemplo, o nosso país é um sistema presidencialista, não é um sistema monarquista, ou sistema de monarquia. Então aqui nós dependemos, aqui na cidade, né, dos vereadores, do prefeito, enfim, nós vivemos nessa estrutura, né? Por exemplo, aqui, se não me falha a memória, parece que o salário de um vereador aqui parece que é 12 mil reais. Eu não tenho, minha renda não chega nem perto disso. Não chega nem perto disso. Então, por isso que eu sou considerado aqui como um plebeu, porque eu não faço parte da nata da sociedade. E, porém, entretanto, meu pai, nosso Abba, sempre ele consola os nossos corações e nos mostra o nosso futuro, o nosso verdadeiro plano para com ele. E, irmãos, ele me mostrou na próxima configuração que nós vamos entrar, que é a configuração do arrebatamento. Ele nos mostrou quem nós seremos diante não só do planeta Terra, mas diante de todo o universo, irmãos. Nós hoje podemos ser plebeu aqui, plebeia, mas diante de todo o universo, nós seremos reis. Nós seremos reis, irmãos. Essa que é a grande realidade dos fatos. E, pegando a carona lá no pedido que eu fiz a ele do carro zero, ele me mostrou coisas tremendas e que confortou meu coração. Viveria aqui mais 100 anos nessa configuração que agora estou humilde, de plebeu, diante dos olhos da humanidade. Nós vivemos como plebeu. A maioria dos Ialdim vive as suas vidas com dificuldade, porém com auxílio de Ial. Ial sempre nos apoia, sempre nos ajuda, sempre nos socorre. Então, irmãos, em relação ao carro zero, Ial me confortou com coisa muito maior do que a gente pode pensar. Coisas grandes, tremendas, que jamais penetrou no coração do homem. E eu quero falar de uma coisa que é da estrutura desse mundo que nós vivemos e também da estrutura do mundo vindouro, o mundo espiritual. Aqui, agora, nesse estado de coisa que vivemos, nós estamos vivendo num estado de coisa, irmãos, material. Essa estrutura que agora nós vivemos aqui, ela é uma estrutura material. A única coisa de espiritual que tem nessa estrutura que nós vivemos é o conhecimento do Pai, do Filho, o relacionamento que nós temos com os seus mensageiros, sejam eles humanos ou sejam eles anjos. Dentro de um panorama espiritual, é muito aquém daquele do qual nós estamos destinados a fazer parte daqui a bem pouco tempo. Então, para que vocês possam entender o que eu vou falar aqui, eu vou falar um pouco da configuração material, como as coisas funcionam no
no campo material e como elas funcionam no campo espiritual. Por exemplo, aqui nós percorremos tempo, espaço e distância. No mundo material, nós percorremos tempo, espaço e distância. Presta atenção nisso, irmão. Na configuração material, o nosso deslocar, o nosso percurso é pelo tempo, pelo espaço e pela distância. Por exemplo, você pega um avião sem escala aqui no Galeão, lá na Ilha do Governador, né, que eu estou em São Pedro da Aldeia, o Galeão é lá na Ilha do Governador, lá na capital. Você pega lá um voo sem escala para Nova York e você vai percorrer 13 horas de voo. Eu agora não sei quantos mil quilômetros. Quantos mil quilômetros eu não sei. Não sei se são 5.000 ou 6.000 quilômetros, não sei. Sei que o tempo num voo sem escala do Galeão até Nova York leva 13 horas. Então ele está percorrendo uma distância, um tempo e um espaço. É assim que funciona as coisas aqui nesse mundo. Mas no campo espiritual, irmãos, a coisa já é, o deslocamento já é diferente. O deslocamento no campo espiritual, ele não é nem tempo, e nem espaço, e nem distância. O deslocamento no campo espiritual, ele é dimensional. Quando você vai percorrer, ou melhor, você vai se teletransportar. Não é nem correr, é teletransportar. Por quê? Porque no campo espiritual, a gente não percorre nem tempo, e nem espaço, e nem distância. A gente percorre dimensão. Entende? E quando Yohana estava recebendo a visão do Apocalipse, ele viu a camada dos tempos. Ele estava ali por volta do ano 100, e ele viajou dimensão, porque o corpo dele estava ali na ilha de Pártimo. O corpo dele, toda a sua natureza física estava na ilha de Pártimo. Lembra o apóstolo Saul? Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ial sabe. Então, quando a gente está recebendo uma visão, está recebendo uma visão de uma dimensão espiritual. Então a gente não percorre nem tempo e nem espaço. João na ilha de Pártimo e Yohana na ilha de Pártimo, olha só quantos anos ele viu para frente. Vamos considerar que ele estava ali na ilha de Pártimo por volta do ano 100. Nós já estamos hoje em 2025. Tudo que já aconteceu profeticamente, que está relatado no livro de Apocalipse, João viu e Yohana viu. Mas ele viu de que forma? Ele percorreu tempo, espaço e distância? Não. Porque se ele tivesse percorrendo tempo, espaço e distância, ele estaria recebendo a visão até agora. Ele estaria viajando na própria visão. Então, quando Yohana recebeu a visão, ele recebeu a visão de um modo sobrenatural. E o deslocamento dele através do tempo, porque ele viu coisas por mais de 2.000 anos à frente do tempo dele. Vamos dizer assim. Porque se você for parar para analisar, ele viu até quando Ialcha entrega o reino na mão de Ial. Olha só, olha como é que a visão transcende mais do que a gente imagina. Quando é que Ialcha vai entregar o reino na mão de Ial? Quando for inaugurar o 8º milênio. E olha só, quanto tempo à frente Yohana viu. Entende? Então, irmãos, Ial me consolou nesse meu desejo de ter um carro zero, falando para mim: meu filho, o que eu tenho para você é muito maior do que isso. E supriu mesmo, irmão, acabou. Não que se eu ganhasse agora um carro zero, eu ia ficar triste. Não, não é isso. Não é isso. Mas acabou aquele
aquele desejo de ter um carro zero, como eu tinha antes de Ial revelar para mim essas coisas. Eu tinha esse desejo, irmão. E eu falo para você, se eu for chegar numa concessionária e pagar em suaves prestações ou longínquo a prestação para comprar um carro zero, eu até poderia fazer, mas aí seria, sabe o que, irmãos? Vaidade da minha parte. Uma vez que o meu Criador disse, uma vez que ele falou para mim, que dentro dessa estrutura, ele não disse que ele não vai me dar. Ele não falou isso. Só que ele disse para mim que dentro daquela estrutura, dentro desse momento, pelo menos no momento que eu falava com ele a respeito disso, ele disse que não era para mim me preocupar com aquilo, que o que está guardado para mim é muito maior. E é mesmo, irmão. Nós vamos poder nos deslocar ou nos transportar, nem deslocar, é transportar. É tipo um teletransporte, uma vez que numa configuração espiritual a coisa acontece de maneira sobrenatural, irmãos. Por exemplo, se para você deslocar daqui até onde está o trono de Ial, se pudesse fazer uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, ia passar, meu irmão, bilhões e bilhões de anos e não ia chegar lá. Tamanha é a distância. Porém, entretanto, no espiritual, como eu disse para você, como eu estou falando para vocês, a coisa é quântica. A coisa, meus irmãos, é dimensional. E deixa eu explicar para você o que eu quero falar com quântico. O que eu quero falar com quântico. Eu não preparei aqui, mas eu posso fazer aqui, ó. O quântico dentro da nossa maneira de informática, de internet não, informática mesmo, computadores. Por exemplo, esse computador que eu estou aqui trabalhando com ele é um computador binário. Ele só trabalha com essa configuração aqui, ó, 0, 1, 0, 1. É só essa configuração que ele trabalha. Mas um computador quântico, ele trabalha com uma configuração infinita, começando do 0, aí vai 1, 2, 3 e infinito. E vai até o infinito. A configuração quântica, a binária é só aqui, é 0, 1. Ela só consegue trabalhar com isso aqui. Ou seja, uma porta, quando ela está aberta, dentro desse sistema que nós temos hoje de computador, ela está aberta. Ela não pode estar aberta e fechada ao mesmo tempo. Mas dentro dos computadores quânticos, uma porta, ela pode estar aberta e pode estar fechada ao mesmo tempo. Entende? Eu estou fazendo aqui, irmão, estou usando aqui tipo o nosso mestre. Estou usando aqui coisas da nossa natureza material para explicar o espiritual. O espiritual é mais ou menos isso que eu estou falando para você. O espiritual, ele é quântico. Uma porta pode estar aberta e fechada ao mesmo tempo. O espiritual. O material, quando a porta está fechada, ela está fechada. Quando a porta está aberta, ela está aberta. Entende? Agora, na configuração quântica, uma porta ela pode estar aberta e fechada ao mesmo tempo. Como na configuração espiritual, a gente percorre tempo, espaço e distância. Na configuração material. Na configuração espiritual, a gente não percorre nem tempo, nem espaço e nem distância. A gente percorre dimensão. O que é dimensão? Abra-se os portais eternos para que passe o Rei da Glória. Olha só. Abra-se os portais eternos para que passe o Rei da Glória. Ou seja, irmãos, Yahshua não pediu para que mandasse uma espaçonave para que ele pudesse se deslocar e chegar até o trono de Ial. Não, ele só falou apenas isso. Abra-se os portais eternos para que passe o Rei da Glória. E por que ele falou isso? Para nos ensinar o formato da Terra, como que a Terra funciona. Entendeu? Se tem portais, por exemplo, aonde tem uma porta, irmão, tem que ter um caixonete, tem que ter aduelas, né? Tem que ter parede. Se tem porta, tem que ter aduela, tem que ter caixonete, tem que ter parede. Por exemplo, para que ele pudesse mandar
abrir os portais eternos, o que a gente entende? Tem o domo, irmãos, e nesse domo tem portas, tem comportas, entendeu? Abriram-se as comportas do céu e as águas romperam. Abriram-se o grande abismo, veio água de baixo e água de cima. Isso tudo são coisas grandes e ocultas a respeito dos nomes sagrados, oculto pelo inimigo e pelos aqueles que trabalham para ele e com ele. Mas essas outras coisas ocultas até o tempo delas serem reveladas. Lembra? E Yahshua falando, tenho muita coisa a revelar a vocês, mas que vocês não sabem, não suportarão agora. Deixa eu ver se eu me lembro, irmãos, aonde está isso. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, aonde é que está isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para me ver de fato aonde é que está isso. Não é isso aqui. Acho que é... Deixa eu ver aqui, Paulo. Deixa eu ver se é aqui. Eu agora, irmãos, eu não estou conseguindo me lembrar onde é que está. Mas vocês sabem disso, que isso é verdadeiro que eu estou falando, que Yahshua disse que ele tinha muita coisa para dizer aos discípulos, mas que eles não estavam preparados para receber aquilo agora. E não estavam mesmo não, irmãos, porque a estrutura que os discípulos viveram, a camada do tempo que os discípulos viveram, não é igual a essa nossa agora, que a gente tem muitas coisas já bem avançadas na ciência, tipo velocidade da luz. Como que os discípulos iriam entender essa expressão velocidade da luz, se a luz que eles tinham era luz de fogueira, luz de lampião e luz do sol, e luz da lua e das estrelas? Eles não tinham a luz elétrica igual nós temos. E nós, quando apertamos o interruptor, a luz instantaneamente, quando tu aperta ele, instantaneamente a luz chega ali, né? Aí você imagina, a luz ela viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, irmãos. 300 mil quilômetros por segundo. É muita coisa. 300 mil quilômetros por segundo é muita coisa, meus irmãos. E viajando a essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, tem estrutura no cosmos que você levaria bilhões de anos para chegar até nela. E na eternidade, irmãos, nós vamos ter a capacidade de viajar pelo cosmos, conhecer outras moradas que o Pai fez. Ou você pensa que o Pai só fez o planeta Terra? Na casa de meu Pai há muitas moradas. E nós vamos poder, meus irmãos, viajar ir a essas moradas sem ter que passar horas e horas dentro de um meio de transporte. Você vai viajar na velocidade do pensamento. Qual seria a velocidade do pensamento, irmãos? Dentro da dimensão espiritual. O deslocamento dimensional. O que é um deslocamento medicinal? Ou seja, um deslocamento dentro do campo das dimensões. O que é isso? Um deslocamento dentro do campo das dimensões. Um deslocamento dentro do campo das dimensões, irmão, nada mais é do que você estar em qualquer lugar instantaneamente. Olha que coisa fantástica. Yahweh, ele não precisa passar nem pelo tempo, nem pelo espaço e nem pela distância para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Yahweh, por ele ser espírito, a configuração espiritual ser toda fundamentada nele, ele é o cabeça de todas as coisas, ele sequer precisa se deslocar ou teletransportar para algum lugar para saber de alguma coisa. É porque ele já está em todo o cosmos, ele enche todo o cosmos. Nós não, nós temos aqui, ainda assim, nos teletransportar dentro de uma dimensão para outra. Mas como que acontece isso? Instantâneo.
Você não leva nem tempo nem espaço para percorrer de uma dimensão a outra. Nem tempo nem espaço. O que é instantâneo? Instantâneo é aquilo que é imediato. É imediato. Por exemplo, quando você vai matar um mosquito, que você, enquanto a tua mão não chegou nele, ele ainda está lá vivo. Mas depois que a tua mão encosta nele, matou. Isso é o instantâneo. E é fantástico, meus irmãos, nós aprendermos essas coisas. Muita gente pensa que Ial só tem os nomes, o nome dele, o nome do filho e a configuração dos nomes para mostrar para nós. Ial tem coisas muito maiores, irmãos. Ial tem coisa para confortar o nosso coração, para fazer a gente pensar quando a gente está passando por uma intempérie, por uma tempestade, por um vendaval. Ial traz essa estrutura de coisa, essa estrutura da promessa que está preparada para nós, e Ial traz isso à nossa mente. E a gente diz assim, isso não é nada. O que eu vou passar aqui, o que eu tenho que passar aqui, eu só tenho que passar aqui agora por mais alguns poucos anos. O que é isso perto do que Ial tem para nós? O que é isso, meus irmãos, perto do que Ial tem para nós? Tu já pensou a estrutura de coisas, a configuração que nós nos encontraremos quando, a partir do momento do arrebatamento, tudo começa novo para nós. A partir do momento do arrebatamento, irmãos, porque nós já vamos ter estrutura espiritual, corpo espiritual, e não é para se comparar o peso de eterna glória que está preparado para nós com o sofrimento que agora nós temos que passar aqui por uma falta disso ou por uma falta daquilo que nós temos que passar, ou por um desejo disso ou um desejo daquilo que não vai poder ser realizado aqui. Mas eu posso dizer para você, o que está preparado lá na frente para nós é muito maior, não tem como se comparar. Só o fato de você saber que você vai viver uma vida de novidade. Todo dia vai ter coisas novas para a gente viver. Nós não vamos ficar, irmãos, nessa mesmice que nós vivemos hoje, nesse tempo. Entra ano e sai ano nesse estado de coisas que nós vivemos nesse mundo e parece que tudo é repetido. Não tem novidade de vida. Não tem nada de novo debaixo desse sol que agora nós conhecemos. O que tem de novo aqui, irmãos? Tem nada de novo. O que foi, o que é, já foi. E o que era, voltará a ser. Entende, meus irmãos? Aqui nesse conjunto de coisas que nós vivemos, nesse estado de coisas que nós vivemos, é tudo uma mesmice. Tu já pensou viver aqui eternamente, mesmo sem envelhecer, sem endurecer, sem nada, mas nessa mesma configuração? Para mim aqui já seria o inferno. Para mim aqui já seria o inferno, meus irmãos. O inferno já seria aqui, se eu tivesse de viver aqui, nesse estado de coisas, nessa configuração de coisas que agora nós vivemos, sem ter novidade, porque tudo é vaidade, tudo é a mesma coisa. Então aqui para mim já seria um castigo viver aqui eternamente. Ainda bem que existe uma configuração espiritual preparada para cada um de nós. E quando Ial criou esse mundo, irmãos, Ial não criou esse mundo dentro de uma configuração material, não. Ial criou esse mundo perfeito e dentro de uma configuração espiritual. Ela passou a ser carnal, passou a ser material depois da queda, depois da desobediência de Eva. Depois de Eva ter cedido à tentação de Satã. Aí esse mundo passou a configurar basicamente e primariamente o contexto material. Perdeu praticamente todo o contexto espiritual. O corpo já não é mais o mesmo. O corpo de Adão, o corpo de Eva, eles não precisavam das necessidades básicas que nós temos hoje. Porque as frutas, irmãos, não apodreciam. Elas, quando maduravam no pé, elas ficavam lá aguardando alguém ir lá pegar para tirar. Elas não amadureciam e apodreciam e caíam. Elas ficavam lá perfeitas, só esperando a hora de ser colhida.
Era a estrutura de coisa antes da queda. A estrutura das coisas antes da queda, meus irmãos, era uma estrutura 100% espiritual. Mas quando veio a queda, o espiritual foi praticamente quase que banido. E assumiu agora o carnal, o material. Os bichos que comiam também da vegetação, das frutas, passaram também a ser carnívoros. Porque toda a criação foi afetada com a entrada do pecado. Então, o que eu quero dizer para vocês, dentro desse contexto, meus irmãos, raciocine, pensa no celestial, pensa no espiritual. O espiritual é eterno, o material é passageiro, tem data de validade. Que Iau nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e faça com que venhamos a crescer na estatura, no emuná, na largura, na altura do conhecimento de Yahshua Mashiach, nosso irmão maior, nosso irmão primogênito. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach.